E na sua visão, a instituição Gideões, ela foi muito prejudicada com as polêmicas? E os escândalos que teve? Escândalo tem em qualquer lugar. Qualquer grande evento. Agora, eu não posso condenar uma instituição por causa de 1, 2 ou 3 que passaram e, de repente, não honraram com aquilo que lhe foi confiado. O sonho era pregar nos Gideões, pô. É loucura, mas se eu falar, as pessoas não acreditam. O meu sonho de menino era pregar nos Gideões. Eu tinha esse sonho. Eu quero pregar nos Gideões, missionário da última hora. Por quê? Porque eu vi o Marco pregar lá. Eu vi Gesiel Gomes pregar lá. Eu vi Gilmar Santos pregar lá. Eu vi pastor Luiz Antônio, em saudosa memória, pregar lá. Napoleão Falcão pregar lá. Eu via, cara, os caras pregando lá. Eu falava assim, irmão, cara, eu vou pregar lá. E ainda aqui nesse quesito do Marco, eu fui, a partir do momento que eu ingressei de forma integral na itinerância, o meu ministério ele foi muito progressivo. Eu fui tendo alguns progressos. Né? Eu fui me tornando um pregador no meu estado. Eu comecei a rodar. Eu falo sem mediar. Eu vim candidato em 2022, eu puxei lá, eu tive voto nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Eu estou falando de cidades que eu nunca pisei e eu tive voto. Uau! Cara, Renan, por quê? Eu não sou político, cara, eu sou pregador. Por que eu tive voto em 92 municípios? Porque eu andei em todas as regiões do meu estado pregando. Eu já passei em todas. Eu posso não ter pregado em todas as cidades. Que hoje, cara, eu desconheço qual cidade que eu não tenha ido. Sim. Que eu já. E olha que o Rio de Janeiro é grande. A maioria, e é grande. Mas eu já passei em todas as regiões de interior, sempre preguei. Se você pegar. É porque eu tenho muita coisa que eu arquivei nas minhas redes sociais, né? Porque é do tempo. Mas se você for pegar minhas postagens antigas, eu sempre indo para os interiores do Rio. Não tu imaginar, cara, sem falar de lugar, eu já fui pregar no Rio de Janeiro. Então eu comecei ali, no meu estado. Daqui a pouco eu comecei a pregar fora. São Paulo, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Então foi assim, eu fui indo gradativamente. Fui indo até chegar em Camboriú. Agora, olha que interessante. Quando eu cheguei para pregar nos Gideões, eu já vinha pregando em alguns estados, eu já estava numa crescente. Só que eu ainda não era conhecido a nível nacional, internacional. Eu lembro que quando eu subi para pregar nos Gideões, eu tinha 8 mil seguidores no Instagram. Quando eu desci, eu subi com 8. Quando eu desci, eu estava indo para quase 100 mil seguidores. Uau! Pra tu ver o nível de... É uma vitrine, né, cara? Os Gideões... assim, eu não digo nem só como uma vitrine, mas eu não tive noção de que a mensagem que Deus me entregou seria tão impactante. Porque, cara, os Gideões é uma vitrine, mas quanta gente você já viu pregar lá e não rompeu? Sim. Eu falo uma lista aqui de pessoas que eu conheci que pregou lá no Gideões. Depois que saiu de lá, a vida continua a mesma. Eu conheço os dois também, verdade. Porque a pessoa, se eu pregar no Gideões vai acontecer. Não é, cara. Aí entra o que eu tô falando. Entra a questão do chamado. Porque tem gente que Deus levanta para marcar. Foi o que aconteceu com o Marco Feliciano, que pregou lá e marcou. Eu poderia falar aqui do Eliseu Rodrigues, que pregou lá e também marcou. Outros homens de Deus que eu conheço aqui, vários que passaram por lá e marcaram. Então Deus me deu essa graça. Só que o mais legal de tudo, cara, foi que, tipo assim, na minha vida eu meio que fui seguindo os passos de Feliciano, entendeu? Sim. Caraca, ele pregou nos Gideões, os Gideões apresentou ele pro mundo. Comigo foi a mesma coisa. Hoje eu chego nos lugares, cara, a mensagem que as pessoas mais falam da minha é: mano, caraca, o que foi aquilo nos Gideões? Tô falando de Gênesis, Apocalipse. É louco. E eu lembro que, cara, os portais, eles noticiaram, jovem revelação do cara, foi loucura. Sacudiu. Não, foi loucura. E o legal, outra coisa assim que eu acho uma característica que Deus me deu, não é mérito não, é Deus. Eu consigo falar muito para o público não evangélico. Eu tenho muitos jovens que me seguem, assim, crente, muita gente.
Só que a minha aceitação no meio de um contexto não evangélico é muito grande. Por quê? Porque eu sempre procurei utilizar uma linguagem na minha pregação de fácil entendimento. Então hoje eu já cansei de ouvir testemunho da pessoa, cara traficante. O cara fala, caraca, eu amo ouvir tu pregar. Mano, o cara não é nem crente. Pô, cara, eu já vi pessoas me parar na rua que não é evangélica. E ia mostrar aqui, pastor. Eu tenho o senhor falando a Bíblia toda no telefone. E o que eu acho isso legal, cara? Eu acho isso legal porque eu entendi que, cara, Deus me deu uma mensagem que falou, que impactou uma geração. Tá impactando uma geração. Pô, não é mérito, né? Cara, eu falo pra você, eu me sinto muito limitado como pregador. Eu sei das minhas limitações, mas eu sei que eu tenho uma chamada de Deus. E eu sei que o meu ministério nasceu de Deus. Antes de eu nascer, eu já falava o que eu estaria vivendo hoje. Então, isso pra mim é por isso que eu não deixo ninguém falar do Gideon, mano. O cara vai falar, e o Gideon, irmão? Gideões é uma benção. E os escândalos que teve? Escândalo tem em qualquer lugar. Qualquer igreja. Qualquer grande evento. Vai ter. Porque é aquilo, a gente está lidando com pessoas. Agora eu não posso condenar uma instituição por causa de 1, 2 ou 3 que passaram e de repente não honraram com aquilo que lhe foi confiado. E na sua visão, a instituição Gideões, ela foi muito prejudicada com as polêmicas? Assim, cara, prejudica no quesito de quê? Da imagem, que as pessoas, querendo ou não, rola muito comentário negativo. Mas a instituição é de Deus, irmão. Eu falo porque eu conheço de perto. Esse ano agora, 2023, teve uma especulação muito grande. Vai acabar. Mas 3 pessoas ou 4 pessoas me pararam. Ué, mas Gideões não ia acabar? Vai ter congresso? A pessoa está na mente que o Gideões tinha acabado. Sendo que o Gideões não é congresso. O Gideões é uma instituição missionária. Sim. O Gideões cuida de mais de 1.000 famílias de missionários. Vários projetos espalhados em mais de 40 países. Só que no Brasil tem vários sertões aí, várias cidades de extremos do Brasil. Os Gideões têm feito trabalhos sociais, missionários. Então, isso é um mandamento de Deus. Quando você cuida dos pobres, dos órfãos e das viúvas e dos missionários, tem um texto em Provérbio que mexe muito comigo, que diz assim, quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Olha só, pô. Quando você dá ao pobre, você está emprestando a Deus. O que é o empréstimo? Quando você empresta algo para alguém, você tem que me devolver. E olha o que Deus está dizendo. Quando você dá ao pobre, você está emprestando a Deus. Ou seja, quando você faz por um pobre, Deus se responsabiliza de fazer por você. Então o segredo dos Gideões não é o congresso. O segredo dos Gideões é o projeto. É o que sustenta os Gideões.